Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro podcast Pode Construir com a Gente, projeto da Todimo. A Todimo que está há mais de 40 anos no setor de construção de Mato Grosso e com presença crescente também no Mato Grosso do Sul e no Paraná. E agora amplia essa atuação também na construção de conhecimento, inspiração e conexão com a construção. E hoje aqui, dois convidados muito especiais, o arquiteto Gustavo Chiota, com mais de 20 anos já nessa carreira, e também nosso gerente Hugo, já conhecido esse rostinho aqui. Sejam muito bem-vindos, meninos. Muito obrigado pelo convite da Todimo, de participar desse primeiro podcast. Uma honra poder participar, poder contar um pouquinho do nosso trabalho aqui, né, nesse estado aqui com projetos e urbanismo. Obrigado, Chicão. E é muito bacana, né? Obrigado pelo convite também, né? É um prazer imenso estar aqui, com certeza, né? Trazendo informação, conteúdo, né? Para o dia a dia, principalmente para a categoria de profissionais que a gente está sempre buscando ampliar, fortalecer aí. Então, assim, muito prazer mesmo estar aqui presente para contribuir com toda essa ação, esse podcast maravilhoso. Coisa boa. Ó, só para explicar para o pessoal que está assistindo, o propósito dessa série Pode Construir com a Gente da Todimo reunir nomes que fazem a diferença no segmento para conversar sobre arquitetura, urbanismo, planejamento, execução e inovação, tá? Muito bom ter vocês aqui. Para quem não sabe, está um pouquinho frio. A gente está aqui ou no chá ou no café, na aguinha. Então vamos que vamos. Esse chá tá bom. O clima tá gostoso, né? Tá gostoso. Para a gente começar a ideia, eu quero fazer uma pergunta para o Gustavo Chiota. Falando de carreira, né, profissão, o que te motivou a escolher a arquitetura como um caminho de vida mesmo, de trabalho? Chicão, então, é um pouco inusitado, eu já contei essa história algumas vezes. Eu assistia muita novela, mas eventualmente assistia as novelas, e na novela, Chicão, eu acho que até hoje acontece isso, sempre tinha um cara que era muito descolado e rico, e era o arquiteto. Falei, cara, eu tinha lá meus 15 anos, 14 anos, falei, cara, é essa a profissão que eu quero. Eu quero ser descoladão, bonitão, né? E rico, cara. Errei tremendamente, mas a ideia foi boa. Mas você faz o que mais ama. Cara, com certeza. Fui descobrindo a arquitetura com o tempo, na verdade, e para falar bem sincero, assim, acho que como todas as profissões, há momentos de dúvida, assim, Chicão. Assim, será que é isso? Eu sei fazer, eu sou bom nisso mesmo, né? Eu consigo entregar o que os clientes querem, estou gerando expectativa certa ou não. Então, sim, às vezes a gente tem dúvida, cara, quero seguir a carreira de músico, não quero mais largar tudo isso aqui. Mas, cara, não, eu acho que com mais de 20, estou quase chegando a 25 anos já, trabalhando com arquitetura. Acho que, né, eu consigo me desenvolver bem nessa profissão. Mas a gente pode dizer que você tem construído uma bela história aí, né? Nesses quase 25 anos, né, de arquitetura. Sim, né? A gente tem a empresa agora, a Chiota Arquitetura, né? Também sou conselheiro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, CMDU, onde a gente fala bastante de urbanismo. Também sou professor do curso de arquitetura. Eu tenho uma associação, né? Eu sou um vice-presidente de uma associação da construção civil, que é a Comasul, que a gente pega muitos construtores e profissionais voltados à construção civil, principalmente para a construção de baixa renda, Minha Casa Minha Vida. Então, eu estou atuando em várias áreas, aí, todas elas voltadas para o setor. Coisa boa. O Hugo já está há 11 anos vestindo a camisa da Todimo. Cara, isso aí com muito orgulho, tá? Eu gosto muito, é uma empresa consolidada no mercado, uma empresa que valoriza profissionais, que eu tenho muito orgulho de trabalhar. Não foi igual o Chiota que eu comecei o meu sonho aqui, mas assim, foi ali dentro que eu cresci, ali que eu tive a oportunidade, foi dali de dentro que eu consegui construir a minha família, que hoje também é tudo para mim, né? Então, assim, eu sempre busco me desenvolver, tento aprender um pouquinho mais cada dia, né? E eu estou muito feliz, realmente, de estar dentro dessa empresa há 11 anos e espero, né, continuar aí por muito mais. E eu não para por aí não, tá? A gente almeja crescimento o tempo todo, né? Então, eu espero com certeza. mais. Mas eu vou falar, eu sou suspeito a falar, mas há quase um ano tenho estado junto com a Todimo, nesse trabalho muito bonito, e a gente acaba convivendo bastante com o Hugo, e é nítido, só um adendo aqui, é nítido
o carinho com que você trabalha, isso é verdade, com que você atende todo mundo, desde os clientes aos funcionários. Só ficar aqui registrado isso aqui. É nítido que você faz o que ama ali, viu? Agora. Não, é de coração. É nítido mesmo. Mas quando a gente gosta do que faz, a gente se dedica, né? E é muito importante quando a gente está lidando com pessoas ter esse entendimento. E assim, eu fico muito feliz em saber que tem pessoas que veem e reconhecem isso. Então, obrigado. Mas assim, se eu puder te elogiar também, com certeza eu aprendi muito contigo também. Carisma, né? Uma comunicação excelente, um cara que traz pessoas para perto, né? Que valoriza a gente. Isso aí não é que é raro, mas é difícil encontrar, né? E você é um aprendeu a cantar também? Olha, já cantou, já dançou com a gente. Aí sim. Tem vídeo aí, viu? Dá pra gente até colocar aí depois. Não passa vergonha pra ficar dançando. Ele tem um rebolado, um remexo. Tá parecendo uma taquara. Mas vamos lá, meninas. Uma pergunta pro Chiota. Qual que é o maior desafio, do seu ponto de vista, tá? De projetar o espaço privado e ajudar a pensar o espaço público? Qual que é o maior desafio de todos? Eu primeiro eu entendo que o projeto de arquitetura, independente do tamanho, né, até mesmo projetos menores ou um pouco maiores, elas sempre geram algum impacto na cidade, no urbanismo. Então, você vai fazer uma casa num bairro mais da periferia ou numa região central, ela acaba gerando algum tipo de impacto naquele entorno, seja no próprio vizinho, seja na região, no bairro, na praça que tem próximo, seja na circulação ali da via, né? Então, o que realmente importa para o projeto é exatamente ter essa preocupação, entender que o nosso projeto ela vai gerar outros impactos e não só naquele quadradinho onde está o terreno, né? Ela acaba fazendo outras diferenças. Lógico que com o volume de construções, seja uma edificação mais alta, seja um condomínio com mais unidades, seja um loteamento, os impactos são maiores também e o arquiteto tem que estar muito mais atento. Mas ele não pode deixar de estar atento quando vai fazer a unidade mais simples, uma residência simples, porque ela também está gerando impacto e é importante que o arquiteto esteja atento a isso o tempo todo. É uma responsabilidade muito grande, né, de vocês, né? Exatamente. Pensar o tempo todo que a gente tem que pensar no micro, mas não pode esquecer o macro, né? Olhar a cidade sempre como onde está sendo inserida aquela edificação como relevante para a decisão que a gente vai tomar na arquitetura. E quando você fala de arquitetura, de projeto, né? O que garante que um projeto ele saia do papel com qualidade, da ideia até o acabamento final? O que garante isso? Chicão, acho que um dos elementos mais importantes, no meu entendimento, para que a gente tenha essa qualidade do começo ao fim, eu posso resumir na palavra parceria. A parceria entre o arquiteto e o cliente, de entender exatamente os desejos do cliente, brifar muito bem isso, né? E fazer essa construção de forma muito transparente e validando etapa a etapa. Um projeto de arquitetura, do começo, da escolha do terreno, ao desenvolvimento do projeto, aquele render bonito, vai para a arquitetura de interiores, o paisagismo, os acabamentos, né? As definições de acabamentos, todas essas etapas elas têm que ser muito transparentes e muito bem validadas e conversadas muito claramente com o cliente. Quando a gente consegue fazer isso, essa qualidade ela é quase natural, porque você vai resolvendo as etapas, né, vai escolhendo os produtos, vamos escolhendo os materiais de acordo com a expectativa do cliente, a capacidade financeira do cliente, a qualidade do produto, a sustentabilidade desse material. Então, eu acho que esse caminho de parceria e o cliente entender isso também, ter essa transparência, né? Porque, Chicão, às vezes o cliente fica um pouco, né? Eu não quero falar quanto eu quero gastar. E aí a gente fica na dúvida, né? Eu posso gastar mais, eu posso gastar menos, né? Qual que é? E aí a gente acaba tendo que tatear muito mais e talvez ali a gente pode errar, sabe? Enquanto o parceiro cliente, né, entende a nossa responsabilidade, a nossa capacidade técnica, aí todo esse trajeto fica muito mais claro e muito mais certeiro também. E aí a qualidade é meio que natural em todo o processo. Entendi. E falando de clientes, assim, o ser humano tem uma ampla imaginação, né? Teve alguns clientes ali, nesses 25 anos, que insistiu para si de algum jeito, você seguiu fazer e depois se arrependeu, você falou, não faz assim, já aconteceu? Com certeza os arquitetos vão com certeza saber do que eu estou falando. Sim, tem clientes que vêm com uma ideia muito fixa
e eles acabam até confundindo um pouco o nosso papel no processo, né? Que é um processo técnico de trazer o nosso conhecimento técnico, né? E não é só para embelezar. A deixar bonito é um dos elementos, mas ele tem que ser funcional, ele tem que ser sustentável, ele tem que garantir a qualidade, o conforto ambiental. Então, tem vários elementos que a gente está preparado para trazer isso para o projeto. Mas tem cliente que acha que a gente é quase só um desenhista para ele, né? E quando acontece isso, aí, na parceria que eu acabei de falar, a qualidade vai sendo... a gente não consegue atingir a melhor qualidade. E realmente fica um pouco comprometido todo o processo. Acho que quando a gente tem essa parceria, essa liberdade, essa transparência com o cliente e o cliente com a gente também, aí a gente consegue resolver muito melhor os projetos. E até dar um adendo, Jota, eu gosto quando você fala de qualidade, Sim. porque isso envolve muito o material utilizado Exatamente, nas obras, né? exatamente. E igual você citou, às vezes o cliente fica ali, não quer falar o preço, o valor que vai investir, né? que está disposto a gastar, fica difícil a gente trabalhar. Então, o que você precisa? Precisa realmente, né, encontrar um local certo onde você vai ter uma gama de produtos que vai te oferecer tudo isso, que vai te oferecer qualidade, que vai ter esses benefícios, para auxiliar em todo esse trabalho. Porque não adianta fazer um trabalho tão importante, né, igual é realizado pelo arquiteto, e usar um material que muitas vezes não vai ser adequado, né? Acaba te tirando um pouco. Então, assim, é importante isso também, né? E a gente sabe que, claro, lá na Todimo a gente tem esse foco. Exatamente. Trabalha com produtos de qualidade, traz para o cliente, né, essa variedade de opções. Lá em revestimento, fora de revestimento, a gente trabalha com variedade imensa. Nós temos mais de 7.000 SKU na loja. Quantos? Mais de 7.000. Então, assim, é muito produto, tá? Mas em revestimentos, a gente trabalha com as grandes marcas, né? Que trazem pra gente qualidade, que vai trazer, né, pra obra do nosso cliente também, beleza, modernidade, né? Que são produtos atuais. A gente costuma sempre estar ali antecipando alguns lançamentos, né? Participa bastante de revestir, participa, né, das preview de indústria, né? Para trazer esse produto mais antecipado, para sair na frente. Com certeza. Então, é importante. Hugo, quando você fala de... Né, o Xota comentou que a gente se adapta ao cliente. Sim. Ali também, a Todimo, ela proporciona isso para todos os clientes. Eu quero gastar um pouco menos. Tem a opção de qualidade com preço mais acessível também. Exatamente. E tem o mais top lá que a pessoa deseja ou tem condição. Então, é muito abrangente ali a Todimo, né? Com certeza. Ela é o que o bolso... O que o Hugo está falando é bem importante porque e tem a ver com a questão da qualidade. A qualidade não é só o que mais caro que tem a melhor qualidade. O mais caro pode ter elementos, exatamente, seja um lançamento, né, seja uma peça que, enfim, que tem uma característica muito diferente, mas que às vezes ela não é necessária para aquele tipo de cliente, para aquele tipo de ambiente, para aquele tipo de produto, independente da situação financeira desse cliente. E o que eu gosto da Todimo é exatamente isso, a questão e aí a transparência, né, de falar com o cliente saber o que ele quer, a gente consegue levar com uma ideia inicial do que a gente está pensando para o produto, para o projeto do cliente, e os atendentes da Todimo, eles têm o conhecimento técnico, que às vezes eu não tenho, porque o produto, eu não conheço todos os produtos daquela marca, né? Eu não fui na Revestir com os lançamentos que o vendedor da Todimo foi. Então, eu tenho uma ideia, eu preciso de um produto nessas condições aqui, o que você tem nessas características, ele vai me trazer opções, leva o cliente junto, a gente vai fazendo essa validação juntos. Então, esse atendimento técnico é muito importante para a gente, o que nos dá muita segurança de tomar decisão, né? Porque no final a gente está também validando aquele produto, junto com a empresa que está nos vendendo, a gente está validando a qualidade do produto também. Com certeza. E esse papel que a gente precisa desempenhar lá dentro, desse apoio também, né? Não só para alguns profissionais, né, mas também para os clientes, é um foco que a Todimo tem, né, para poder trazer muito mais credibilidade. Então, esse trabalho de treinamento, ele acontece com muita frequência, a gente envolve as indústrias, né, porque não adianta você pegar ali uma marca específica e deixar ela aplicar o treinamento, que às vezes ela vai querer puxar a sardinha para o lado dela, com ali, certeza, né, vai falar do mal dos outros. Não, mas a gente é bem amplo nisso, todas as marcas participam, aplicam treinamento, não é qualquer um que aplica, a gente geralmente pega pessoas que realmente fazem esse papel dentro da indústria, traz essa informação bem embasada e traz para a nossa equipe para a gente poder sim estar capacitado para momentos como esse, né, para auxiliar na hora da venda ali também com essas informações técnicas, que são muito importantes. Eu falo também que o papel do arquiteto é muito importante, porque quando a gente pega lá alguns clientes que vêm sem esse auxílio, ele acaba tendo medo de arriscar.
e vai no básico. Tudo no básico. Aí, às vezes, tá lá a obra, investiu bem, mas olha assim, tá tudo no básico, cisinha básico, marronzinho e tal, madeira. Não arriscou tanto, né? Por conta que tinham medo de errar. E esse apoio, que é uma das coisas que a gente vê que é um papel importante também do arquiteto, que a gente também reconhece isso lá dentro da Todimo, é trazer essa variedade maior, um investimento um pouquinho mais direcionado para produtos que realmente vão dar destaque. Porque Exato. a gente tem produtos que têm conceitos lá diferenciados, entendeu? Para ficar moderno e bonito, né? Exatamente. Arriscar um pouco mais no efeito mármore, né? Arriscar um pouquinho mais ali no Carrara, que a gente conhece, né? Às vezes um pedra-ferro que imita ali essa pedra natural, né? Que é muito bonita, mas ela é forte em detalhes. Mas se sabendo aonde pôr o lugar certo, ela fica super bonita. Então, é um papel importante. Uma parceria importante, né? Sim, entre a Todimo e todos esses setores, né? Exatamente. Ô, Jota, fala para mim. Pode citar para gente um projeto seu, tá? Onde a escolha técnica fez diferença no resultado urbano. O resultado urbano, puxa, esse... Então, no escritório lá, Chicão, a gente desenvolve alguns projetos que a gente chama de projetos de grande porte, né? Então, são edifícios residenciais, loteamentos. A gente foi responsável por alguns loteamentos fechados aqui da cidade. Alguns que já estão vindo para cá, né? A cidade está em grande expansão, então muitas empresas, inclusive de fora do estado, vindo para Campo Grande, empreender, incorporar grandes empreendimentos, loteamentos e edifícios, né? Tenho muito carinho por um edifício que a gente entregou o projeto e está começando a ser executado, que ele tem toda uma relação que a gente chama de gentileza urbana. Né? Então, a gente tem... O prédio não é fechado com muros ou grades na parte do térreo ali. Ele tem aberturas para que as pessoas que estão passando na calçada, elas entram sem perceber dentro dos limites do terreno da área privada daquele edifício. Vão ser oferecidos algumas lojas, então ele vai poder sentar nesse grande pátio na frente do prédio, vai poder consumir alguma coisa das lojas, né? Que a gente tem o termo... A prefeitura, inclusive, valoriza isso, que são as fachadas ativas, ou seja, fachadas que estão conectadas com o espaço público de forma ativa, né? Então, são lojas, espaços comerciais e essa praça, pequena praça, assim, elas vão se conectando com o espaço urbano de forma muito natural, né? Então, não se percebe muito a diferença entre o que é privado e urbano. Legal. E eu acredito que esse edifício, exclusivamente, acaba trazendo esses benefícios para a cidade, seja de forma de um sombreamento, um espaço de descanso, seja como um espaço de segurança, inclusive, porque quando você tem um grande muro fechando, você começa a ter receio de passar por aquele espaço, aquela calçada. Quando tem esse espaço aberto, pessoas olhando ali, né, essa comunicação visual, ela garante muito mais até segurança para quem está passando. Então, todos esses benefícios aí, acredito que a gente vai conseguir entregar quando esse edifício ficar pronto. E tem nome esse projeto? Ainda não posso falar. Não pode falar. É segredo. Não posso falar ainda. Vai ter gente mandando inbox lá. Ô, Chiota, fala pra mim, por favor. Você falou tão bem que até... Pô, tem vontade. O Hugo, bom, a Todimo tem buscado, né? Ser mais do que uma loja, sim, como você já comentou. Mas ser uma parceira de obra, conectando profissionais e clientes, né? Que exatamente. É o trabalho que faz isso, né? Você comentou recentemente comigo. Eu falei, pô, eu tô pensando em dar uma reformada lá em casa. Falei, mas eu falei, não tem ideia nenhuma. Ela falou, não, a gente tem alguém que vai lá para você, vai olhar qual que é a sua ideia, ver metragem. Isso é muito interessante, isso é muito importante, né? Esse papel da Todimo, né? Com certeza, é muito importante. Inclusive, o Xota está aqui para provar isso. Lá nós temos um arquiteto também que auxilia, né, na escolha de produtos, materiais, principalmente quando você tem ali uma dúvida referente a qual tipo de produto utilizar, qual formato para dar menos recorte. Então, assim, a gente consegue também auxiliar, né, nesse quesito, e também utilizamos ele para fazer visitas, né? Às vezes a pessoa não tem um tempo hábil para se deslocar até a Todimo, aguardar, fazer ali um projeto, um cálculo, e a gente presta esse serviço também, principalmente na nossa filial da Todimo Home Center. Então, você que precisa aí de um atendimento específico para utilizar, né, o nosso arquiteto lá, estamos dispostos, pode
contar com a Todimo para isso. É só ir até uma de nossas filiais, né, aqui no Mato Grosso do Sul, né, e ir em busca. Principalmente capital. O interior a gente pode negociar lá, bacana também, mas principalmente capital, tá? Ele fica aqui na nossa filial do Home Center, né? Então a gente fica mais ágil aqui dentro da capital. Entendi. Mas se precisar também fora, é claro que a gente pode avaliar e pode também ir em busca disso aí, tá? Isso mostra também, né? Não só isso, Chicão. Tem também treinamento de profissionais com a Todimo, né? A gente sempre faz reuniões, reúne, né, um número de profissionais sempre separado por setor ali, pintor, né, profissionais assentadores de piso também, a gente faz separadinho, envolve as indústrias e aplica treinamentos. Isso viabiliza também, né, os profissionais a selecionar os produtos corretos e também atender os clientes dele de uma forma coesa, onde ele vai escolher o produto correto, né, o assentamento correto, a quantidade de produto correto. A gente falava que antigamente usava uma bolsa de argamassa para assentar 4 metros quadrados. Isso era fato há um tempo atrás. Hoje já teve muita mudança e a argamassa atualiza de tempos em tempos. Pra você ter ideia, os formatos de argamassa que assentavam produtos até 1 por 1, hoje assenta até 1,5 por 1,5. Só que tem outras classificações. Às vezes na área interna é 1,5, na área externa já passa a ser 1 metro. Então tem muitas especificações. Então, assim, esses detalhes, às vezes, né, são tão volumosos que cabe sim a gente passar e atualizar os profissionais, né? Então a Todimo também se preocupa com isso. Então, frequentemente a gente faz essas reuniões, chama eles até a loja, faz ali uma breve confraternização ao final do treinamento também, e isso aproxima. Então, aí, já, né, igual você falou no começo, isso aí também aproxima os profissionais, né, da Todimo. E os clientes. E os clientes também, com certeza. Exatamente. E aí que vai ter profissionais cada vez mais capacitados para oferecer esse serviço. Essa ação da Todimo é fantástica, porque infelizmente a gente tem profissionais, né, pedreiros, pintores, sim, que vêm de gerações. Então ele vem fazendo como ele fazia 50 anos atrás, porque o avô dele fazia, porque o pai dele fazia, ele está ensinando o filho dele a fazer errado. Por quê? E sempre deu certo, né? Deu certo, porque nunca deu problema, doutor, vai lá, vai dar certo, meu pai me ensinou a fazer isso e tal. E esse tipo de treinamento é essencial para esses profissionais, porque às vezes não tem tempo, correria, então esse treinamento é essencial para melhorar a qualidade, evitar desperdício, sim, porque é exatamente isso. Aí antigamente a gente fazia um bolsão atrás do piso, né? Ficava 4, 5 centímetros lá de argamassa, né? Que nem era argamassa, era um cimentão, ficava tudo oco em volta. E aí ele usa a argamassa mais cara para fazer a mesma coisa e realmente aí não rende. Não. Então, até por questão de economia, né, do cliente, né, porque ele está comprando esse material, ele não entende, o uso de materiais, o uso até instalador de eletricista, encanador, os materiais foram evoluindo e os técnicos nem tanto. Né? Então, esse tipo de treinamento é essencial. Parabéns para a Todimo, porque realmente é muito bacana que você tenha feito isso, porque isso acaba atingindo não só os clientes da Todimo, mas toda a construção civil agradece. Com certeza. Toda a construção civil agradece. Com certeza. Você que está chegando agora, seja muito, muito bem-vindo ao primeiro episódio do Pode Construir com a Gente, Todimo, esse projeto importante de estar aqui, da gente falando de tudo isso, né? Que a construção tem evoluído muito, essa proximidade cada vez mais dos profissionais com cada cliente singular, né? Xiota, quais são os pilares que norteiam os projetos do seu escritório? Os pilares que norteiam. Bom, a gente tem a questão da sustentabilidade. Eu acho que é uma das preocupações mais importantes do nosso escritório. Lógico, né? Partindo do cliente, a gente vai briefando, sim, isso, mas quando a gente está com um briefing muito bem definido, vai partir para o projeto, a questão da sustentabilidade e do conforto ambiental, elas são essenciais. Então, a gente entende que ter uma boa iluminação, uma boa ventilação, a escolha correta dos materiais, com qualidade, né? Elas vão garantir um tempo de vida maior naquela residência, naquele espaço comercial. As definições de sustentabilidade e conforto ambiental vão garantir um conforto, uma qualidade de vida das pessoas que vão usar aquele espaço, vão economizar em conta de água, conta de energia, porque uma iluminação natural, além de ser, né, muito mais agradável, ela acaba ajuda a economizar energia. Com certeza. Né? Então, as questões de aproveitamento de água, painéis solares, tudo isso a gente
apresenta isso para o nosso cliente, para ele entender a importância disso para a residência dele, tanto para o meio ambiente, mas quanto para o bolso dele também, né? Então, acho que são pilares que sempre vão nortear a nossa equipe ali, quando a gente está desenvolvendo o projeto, começa por ali a definição dos espaços, dos ambientes, das aberturas e da implantação daquela edificação. Maravilhoso. E você sentiu que na pandemia e até pós-pandemia, as pessoas queriam ter mais contato com a natureza? Nossa. Sair de apartamento e ir para casa pisar numa grama, sentir a sombra de uma árvore. Teve essa mudança, não teve? Bastante, Chicão. A gente percebeu que, na verdade, eles começaram a curtir um pouco mais a casa porque ficaram obrigados a ficar dentro de casa. E aí perceberam que algumas coisas poderiam estar faltando. Por exemplo, um jardim um pouco melhor, né? Um espaço com água, enfim. A biofilia, né? Que ela é um termo cunhado lá nos anos 80 por um estudioso biólogo, que ele percebeu como a natureza ela melhora a qualidade de vida, o bem-estar e o humor das pessoas, né? Então, e às vezes, assim, lógico que a eficiência é menor, mas de ter estampado uma paisagem na parede, seja um grafite, seja uma imagem, ela já é mais saudável do que uma parede sem nenhuma informação ou uma parede cinza. Então, para você ver como a biofilia ela está conectada no nosso DNA, na nossa essência. E aí, quando a gente começa a conectar, se uma simples parede pintada já faz o efeito, imagina ela real, natural mesmo ali, né? Um contato num jardim, numa varanda, numa piscina, num espaço de água ali. Então, ela foi muito percebida durante a pandemia e foi muito mais requisitada. A gente sempre, né, tenta colocar isso nos ambientes, mas ela foi muito mais requisitada e dado importância, que às vezes era só, põe uma graminha aqui, né? Põe um gramadinho aqui que tá bom. Não, vamos fazer um paisagismo, vamos tratar aquele espaço, vamos aproveitar isso para melhorar o seu bem-estar e a sua qualidade nesse seu cantinho aqui. Foi bem bacana. Eu achei interessante, desculpa. Não, capaz. Nessa mesma fase em que ele falou, né, dessa preocupação, essa atenção mais para o lado de dentro, as pessoas, né, a família mais unida e a casa virando ali um centro de reuniões, né, entre famílias, né? É claro que muitos ainda não se conectavam, mas quem já morava junto ficava passando mais tempo em casa. Eu notei também que lá na loja a gente teve uma venda maior de produtos assim de tinta, por exemplo. Vou citar exemplo de tintas com cor. Eu ia te perguntar isso agora, Hugo. Exato. As pessoas têm ousado mais em cores vivas? Sim, principalmente depois dessa época da pandemia. Por quê? Que interessante. Começou a se notar a falta de vida. Porque uma parede gelo, branco, não é que fica feia, é padrão, a gente sabe disso, né? Padrão. Então, eu não quero agradar todo mundo. Coloca ali um gelinho, coloca um branco, principalmente casas para vender. Mas a gente percebe que quando as pessoas começaram a olhar para dentro de casa, realmente começou a sair mais verde, porque, né? Às vezes tem alguma conexão com a cor verde, outros mais um azulzinho, com tintas que antes raramente a gente vendia, né? Então, começou a virar mais esses detalhes. Então, assim, realmente, né, eu concordo plenamente com o que o Chato falou, porque realmente começou a vender mais produtos que trazem mais sentido para dentro de casa. E hoje isso ainda continua. As tendências hoje, principalmente as indústrias tintométricas, por exemplo, a gente lá na Todimo, a gente tem duas marcas bacanas, Souvenir e Sherwin Williams, são duas grandes do mercado. Elas envolvem cores em palhetas que realmente trazem ali informações que geram sentimento. Não sei se eu consigo te explicar. São cores que a pessoa olha ali e de repente ela se sente conectada com a cor para poder valorizar tudo isso, né? Então, um trabalho muito importante. E aí, aqueles leques de 1.500 cores, a gente trabalha com eles lá. Mas hoje eu tenho um leque lá que separa ali 40, 50 cores que trazem tudo isso, né? E, inclusive, a Todimo está fazendo um trabalho importante, né? Para todos os clientes nossos que compram revestimento na Todimo, nós temos 10 cores selecionadas que, entre elas abrangem, né, combinações com todos os nossos revestimentos. Né? Então, isso aí facilita muito na hora da escolha, né? Porque é muito complicado. Às vezes o cliente chega lá, abre aquele leque, aquele monte de cor, causa aquela confusão. E aí fica uma pergunta. Eu já vi aquele leque lá, você já me deu na mão. É muita opção. É muita opção. A pergunta, já foi vendida todas as cores? Olha, se eu falar pra você, é difícil decorar, porque se a gente for separar de Sherwin Souvenir, dá mais de 2.000 cores, né? É muita coisa. E o mais engraçado é que acho que a Souvenir, ela tem nome de todas as cores.
Eu falo, quem que é o cara super bem pago que escolhe o nome de todos os 200 tons de verde? E aí do amarelo, cara. O cara é muito criativo. Cada nome interessante, né? Então, você que está querendo reformar a sua casa, quer trocar aquela cor, aquela parede que já está ali enjoando, vai na Todimo que você vai se surpreender com as cores que nós vamos oferecer para você lá e, é claro, as variedades, e também tem questão de acabamento também, de tintas, que conta muito, viu? Com certeza. Porque às vezes ali tem tinta fosca, né, para disfarçar um pouquinho de perfeição, tem acetinado, para quem gosta daquele leve brilho, tem a semibrilho para dar aquela superfície mais brilhosinha, né, que dá aquele ar de parede mais plastificada, moderna, nova. Sim, tem sim. também para esse gosto, né? Tem tinta lavável, tem tinta, né? É muita opção, bactéria. né? Então, assim, é muita opção, realmente, né? Então, essa variedade traz ali para todos os sentidos, para dentro de casa, uma cor, uma opção de acabamento, para o cliente se sentir mais à vontade ali na hora de fazer o que ele precisa. E é claro, lá a gente tem profissionais capacitados para isso, inclusive treinamento de tinta, nós fizemos recentemente, e está vindo produto novo para a Todimo, sensacional. Pedras naturais. Acredito que o Xó já tenha mexido muito com isso, né, Jé? Uhum. Pedras naturais, ela é o próprio mármore e granito moído, com gel de altíssima qualidade, que inclusive suporta até pisoteio, fluxo, né? É só aplicar uma resina para ela tampar um pouco a porosidade e não desbota. Então é um produto que tem uma vida útil, quando a gente fala de qualidade, né? Então, quando a gente fala de qualidade, um produto como esse, né? Então lá na Todimo a gente trabalha. Convido você, né, a conhecer esse tipo de produto. É um produto de extrema qualidade, pode ser aplicado em várias áreas, principalmente áreas externas, hidrorrepelente, muito bacana. Bom demais. Né? Então tem... E quando a gente fala de cores, Xota, a gente tá falando de cores, só de mudar a cor de um ambiente, vira outro espaço, não vira? A mesma casa, que você está lá há 10 anos, quando você muda a cor do ambiente, do quarto, da sala, é outra casa, não é? Com certeza, com certeza. E olha só, depois de um tempo, que é uma coisa que a gente sempre se preocupa bastante e infelizmente é pouco feito, que são as manutenções. Então essa pintura, ela vem para, inclusive, não só para deixar o ambiente melhor, mais agradável, mas por conta de manutenção, que a gente precisa fazer essas manutenções. Então, às vezes, o cliente demora muito para pintar. E ele só vai perceber, até usando a mesma cor, ele vai perceber que mudou o ambiente, não porque ele mudou de cor, mas porque estava muito suja a parede. E me fala, existe algum dado, um tempo de vida útil? A casa foi muito bem feita, muito bem rebocada, muito bem pintada. Qual que é a vida útil dessa pintura? Mais ou menos? Então, existe esse prazo? Tem. Para cada... talvez o Hugo até vai saber tecnicamente melhor, mas cada marca, produto tem seu tempo de vida, né? Eu posso dizer que entre 5 anos ali é o limite máximo para que você faça uma repintura ali na sua parede, ali no seu espaço, né? E se você passa mais desse tempo, o seu custo pode chegar a 3 vezes maior, porque você vai ter que retirar a pintura, você não consegue mais repintar. Você tem que fazer todo um trabalho de remoção, reaplicação, refazer a base e aí pintar de novo. Então, a questão da manutenção não é só para deixar a casa limpinha com aspecto de novo. Ela é, inclusive, questão econômica mesmo. Né? Sim. Porque ela é essencial para o tempo de vida de uma construção. Principalmente a área externa, né? Principalmente a área externa. Tem os intempéries do tempo, sol, chuva, dá um desgaste maior da tinta, né? E aí ela começou a calcinar, aí é o processo que encarece. E eu tenho quase certeza que foi isso que aconteceu em casa. Aí, ó. Eu tava olhando para você, porque eu lembro que você falou para ir lá para ver tinta, eu falei, o Chicão deixou isso acontecer, seu olho. Exato, tanto dentro de casa quanto fora. Às vezes você já tá vendo manchada a parede e tal. Então, sei lá, 8 anos. Né? Então, é um prazo já passou bastante do limite. Os 5 anos é o limite, a gente tenta fazer menos, né? 2, 3 anos já começar a pensar nessa repintura. Ô, Xota, como que é na prática contar com fornecedores confiáveis como a Todimo, por exemplo? É uma grande mão na roda, é um alívio, na verdade, porque é o que eu falei há pouco, né? A gente são muitos materiais. A gente está falando de piso, de tinta, tem torneira, tem outros tipos de acabamento, materiais que a gente não vê, né, que estão dentro da parede, que são tubulações elétricas, hidráulicas, conduítes. Aí no quadro de disjuntores, é muito material,
a gente vai especificando muitos deles, né? Mas na hora de fazer a compra do produto, né, eu preciso de um profissional que está na ponta lá, como o vendedor da Todimo, que vai saber qual que é o produto que se encaixa naquela característica, né? E ainda, que é um desafio, dentro da característica e dentro do preço que o cliente está disposto a pagar, né? E aí saber organizar isso, né? E deixar isso claro para o cliente, que talvez ele economizar pode gerar um prejuízo, a gente tenta fazer esse apoio, mas o vendedor lá da Todimo que tem que lidar com o estresse, não, mas meu dinheiro está curto, eu não quero economizar, a economia pode sair cara, então a gente tem que pensar bem na hora ajudar bem nesse processo mesmo, e a Todimo com certeza ajuda mais. Vamos parcelar também. Vamos parcelar. Ainda mais agora não tem mais desculpa, né? Não pode, não deve. 21 vezes. Até 21 vezes ali com a melhor condição do mercado. Né? Então não tem mais desculpa para isso, não. Já entendi. Semana que vem eu... Tô te esperando lá em Chicago. Por favor. Eu não sabia se ia deixar só para ele chegar no estado. Ficou. Na hora que você ver, você vai me dar bronca, com certeza. Se você quer saber de uma coisa, fica tranquilo, porque lá a gente tem todo o material para resolver e solucionar seu problema. A mão de obra, aí, vou deixar para você, agora para você treinar um pouquinho. Falando nesse sentido... Faça você mesmo. Como que é hoje em dia nesse requisito de mão de obra? É um assunto delicado. Porque o Xota falou no começo do pod que tem vindo até empresas de fora para construir aqui. Muitas empresas. Então, assim, e você passa por Campo Grande, são casas construindo, apartamentos sendo construídos. De onde vem tanta mão de obra? E se eu precisar reformar minha casa, construir minha casa, tem profissional para tudo isso? Olha, a demanda de obras, hoje ela está bem fomentada, né? Então a gente vê assim o que acontece. Poucos profissionais novos entram nesse mercado, né? E aí a gente vê um pouquinho de escassez. Automaticamente se encarece um pouco, né? Porque é oferta e demanda. Mas assim, a gente percebe que tem profissionais, vários deles, buscando se profissionalizar em algumas técnicas que vão trazer mais agilidade, para conseguir ampliar aí o número de atendimentos, né? A gente percebe essa construção, a Todimo já trabalhou um tempo com isso, hoje acho que vai fortalecer muito o steel frame, construção a seco, né? Que são placas de gesso, madeira, eu acho que isso vai vir ainda muito forte para o mercado, isso traz bastante praticidade. Mas hoje, se a gente for falar assim, questão de mão de obra, é claro que a gente entende sim as oportunidades de melhoria em alguns pontos, mas hoje a gente tem profissionais no mercado que se interessam, que buscam, né, que se atualizam para oferecer o melhor para os clientes deles. É claro que tudo conta, vai depender de quanto ele está disposto a investir, mas eles estão sim se profissionalizando cada vez mais. E isso é importantíssimo para a gente e também para viabilizar. Mas eu acredito, aí já é uma opinião própria minha, de que devia ter um incentivo, de repente, um pouquinho maior para uma geração de novos profissionais na área. Isso é uma grande verdade. Poderia ter, porque se tivesse isso, a gente poderia, sim, ter mais interesse, né? Porque dá uma leve sensação de que ser hoje um profissional, a gente fala a palavra pedreiro, né? Que ser um pedreiro, de repente, não é algo almejado por alguém. Né? Devia ter um incentivo maior para isso, cursos profissionalizantes trazendo, né? De repente entrar em matéria de faculdade, de repente quando parece, eu sei que os engenheiros conhecem tudo isso, né? Mas quem põe a mão na massa mesmo ali, os órgãos responsáveis, né? Eles podem trabalhar melhor isso também para incentivar. Eu acho que esse trabalho de incentivação de novos profissionais vai facilitar muito. Eu pego cliente direto, desesperado lá na hora. Eu estou procurando profissional, se não tem alguém para indicar aí, eu estou com uma obra parada lá. Às vezes perdi meu profissional para outra obra, você não tem ninguém para indicar, e aí a gente indica ainda alguns que tem relacionamento bacana com a gente lá, e aí mesmo assim ainda tem que esperar um prazo, preciso terminar tal obra, fazer tal obra. Isso já é de praxe, né? E quando vocês falam de inovação, de se profissionalizar, a tudo que está se modernizando, pergunto para o Xota, de onde vem a inovação no seu dia a dia de arquiteto?
Bom, a gente está passando por diversas atualizações, a IA aí, né, que entrou com muita força no nosso mercado mesmo de produção de projetos, né, principalmente na área de produção de imagens e tudo mais. A gente, inclusive, utiliza disso muitas vezes para fazer uma apresentação mais rápida. Antes eu demorava alguns dias para montar uma apresentação. Agora, em alguns poucos cliques, lá eu já consigo gerar uma ideia para o meu cliente, né? Então, uma dessas ferramentas da IA a gente consegue já usar para dentro do nosso escritório, apresentar isso para o nosso cliente. Na área da desenvolvimento mais técnico, né? A gente já há vários anos a gente vem usando uma tecnologia que chama BIM, né? BIM, que ela ajuda a desenvolver um projeto de uma forma muito mais eficiente e com menos erro, né? Então ela vai evitar problemas de compatibilização entre, por exemplo, né, uma compatibilização simples no projeto está lá um pilar e no mesmo projeto de instalação elétrica tem uma tomada nesse pilar. Não tem como colocar tomada nem interruptor em um pilar. Você consegue colocar na parede, mas não no pilar. E aí, quando a gente insere isso numa tecnologia como o BIM, a gente consegue identificar isso lá no começo, na hora de desenvolver o projeto, né? Então, a gente vai decidir se vai mudar o pilar, se vai mudar o ponto de elétrica ou se vai mudar toda a arquitetura para ajustar esse tipo de incompatibilidade, né? Então, são tecnologias que a gente usa no nosso dia a dia no desenvolvimento de projetos. Essa inovação vai se aliando à inovação, né? Exatamente. E aí vai aumentando nossa produtividade, aumentando a qualidade dos nossos projetos, né? A velocidade, então, nem se fala, né? Ela resolve vários problemas do processo, sim. Gargalos do processo, né? De desenvolvimento do projeto, para a gente entregar um projeto com mais qualidade e mais rápido. Você falou que é professor também, né? Também sou professor. Professor. Do professor ao arquiteto do futuro. O que os novos profissionais precisam aprender além do projeto? Sim. Puxa vida, esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio porque a gente está passando por tanta mudança, né? Uma delas é a IA mesmo. Os alunos hoje estão muito assustados com tudo isso, né? Porque eles falam, cara, uma criança está conseguindo fazer o que eu estava demorando dias para fazer, né? Como que eu vou inserir nesse mercado? Como que a arquitetura vai abraçar todas essas tecnologias, todas essas inovações, sem prejudicar a minha profissão? Então, esse talvez é a maior... E assim, eu não tenho nenhuma resposta, infelizmente, mas eu acho que eu tenho cobrado dos meus alunos é atenção. Como que você, ao invés de combater ou ficar com medo, como que você vai se apropriar dessas ferramentas para poder melhorar o seu projeto, melhorar a qualidade e ganhar velocidade? Eu preciso citar, Chicão, que as construções civis hoje, a construção civil hoje, obra, projeto, reforma, não chega a 15% das obras que acontecem no Brasil são feitas por profissionais de arquitetura. Por quê? E eu já fiz essa pesquisa. Fui em loja de material de construção perguntar para as pessoas que estavam comprando piso, comprando tinta. Você contratou um arquiteto? Não contratei. Você contrataria um arquiteto? Sim, eu contrataria. Eu acho que seria bem bacana, mas por que você não contratou? Porque é muito caro. Quantos arquitetos você orçou? Nenhum. Então, assim, já se tem, infelizmente, né, já se tem a aura de que o arquiteto é um produto muito caro ou que vai tornar o produto muito caro. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, né? Se a gente ganha velocidade, ganha tempo, ganha com todas essas ferramentas, essa inovação, a gente não consegue talvez demorar menos e diminuir o preço desse projeto, desse produto? Será que isso não consegue atingir uma camada muito maior da população que precisa talvez das nossas ferramentas, do nosso conhecimento para poder inserir dentro da construção do seu ambiente? Eu estava falando da sustentabilidade, do conforto ambiental. A arquitetura também é um processo de garantia de saúde, né? Existia um plano do Conselho de colocar arquitetos dentro do posto de saúde. Porque, às vezes, o problema de saúde daquela pessoa que estava lá no posto de saúde era problema de infiltração, era problema de falta de ventilação, o quarto dele não tinha iluminação, de repente era só abre a cortina, deixa esse sol entrar no seu quarto,
né? E às vezes o arquiteto poderia estar lá olhando tecnicamente o ambiente e trazendo isso, para você ver a importância de um ambiente bem pensado, bem planejado, né? Para a saúde, inclusive, das pessoas, né? Com certeza. Então, eu estou tentando conectar várias coisas aqui. Tecnologia, inovação, isso esparramar de forma mais ampla para todas as pessoas, né, para que a gente consiga garantir uma qualidade de vida e saúde para toda a população. Com certeza. Acho que a gente consegue trabalhar dessa forma muito melhor e com mais eficiência. Agora, Chiota, olhando nos olhos de quem está assistindo o primeiro episódio, Pode Construir com a gente da Todimo, que dica você daria para quem está construindo ou reformando? Olhe nos olhos. Olha, eu vou repetir uma coisa que, assim, porque é uma dor que a gente passa muito, que é a falta de manutenção. A falta... Aqui. Eu vou voltar nesse ponto, Chicão, que é um problema muito recorrente no nosso escritório, né? Acredito que lá na Todimo aparece bastante. Com certeza. Que é o problema da falta de manutenção da construção civil, das residências. Muita gente esquece que, assim como um carro, ou até seus aparelhos ali, elas precisam de manutenção. Elas precisam ser cuidadas. E assim como o carro, que a gente tem uma manutenção, sei lá, a cada 1 ano, a cada 2 anos, dependendo do modelo, a casa também, depois de 1 ano, tem algumas coisas que você precisa cuidar. Depois de 5 anos, como a pintura, elementos de rejunte, uma coisa que é muito comum, rejunte, depois de um tempo ele começa a desgastar e começa a dar infiltração. Então, às vezes, você tem um banheiro no piso superior, o rejunte começa a desgastar e você só vai descobrir quando você olha para o teto e está todo manchado o seu teto. E aí aí você acha que é cano que estourou, é calha que encheu. Não, às vezes é só o rejunte. O rejunte é aquela fitinha que fica entre os pisos que desgastou por falta de manutenção. Calha com falta de manutenção, quebrou e aí vira, né, um problemão. Então, a dica que eu dou é quando vai construir, quando vai reformar, coloque um programa, um planejamento de manutenção nas suas obras, na sua construção. Ela é extremamente importante para que a construção realmente dure e não te gere problema. E a manutenção vai evitar esses problemas, né? Porque você... E inclusive economizar, como eu falei há pouco. Se você deixa de fazer uma manutenção, os custos que você vai gerar para a sua construção, para o seu espaço, vão ser muito maiores, às vezes até imensuráveis, né? A gente não vai conseguir nem mensurar. Por exemplo, quando a gente esquece de fazer a manutenção da calha, com essas chuvas malucas que a gente tem em Campo Grande, ela vai quebrar, vai inundar a laje, vai entrar dentro da sua casa, vai queimar eletrodoméstico, vai estragar seu tapete, todos os seus móveis, né? E às vezes era só uma manutençãozinha que custa poucos reais, de trocar um caninho, fazer uma limpeza, e aí isso gera um problemão muito grande. Então, acho que a dica que eu preciso falar, porque é uma dor muito constante no nosso escritório, cara, cuidem faça a manutenção dos seus ambientes, das suas construções. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Tá aí, ó, a dica do nosso primeiro episódio. Pode Construir com a gente, Todimo. E mais uma pergunta pro Xota, aproveitar aqui, sugar o máximo de informações, explorar o máximo que a gente puder. Quando a gente fala de cidade ideal, obra ideal, o que não pode faltar para uma cidade ou um projeto ser bom de viver? Puxa, esse é um tema até polêmico. Sim. Por tudo que a gente tem ouvido falar, né? O que eu entendo, né, e o que o urbanismo moderno tem empregado bastante, é que a cidade tem que... Primeiro, uma cidade é muito dinâmica e Campo Grande, pelo tamanho dela, com muitos espaços ainda a serem construídos, né? Ela é uma cidade esparramada, espraiada, como a gente fala. O urbanismo moderno, na verdade, ela entende que os espaços têm que estar muito mais próximos do espaço de onde eu moro, onde eu trabalho e onde eu tenho lazer. Esse seria o ideal, né? Então, eu moro, ando alguns quilômetros para o meu trabalho, ando alguns quilômetros para fazer uma compra, para ir no barzinho, ter um lazer, para uma praça, levar minha família. Esse é o mundo ideal. Então, a gente teria uma cidade muito mais concentrada e muito mais próxima entre esses espaços. E hoje a cidade de Campo Grande ela acaba sendo o inverso em muitos momentos. Eu moro muito longe, atravesso a cidade inteira de carro, e eu sou obrigado a ter um carro, preciso investir num carro.
criar um tumulto no trânsito ali, porque está todo mundo fazendo a mesma coisa, só para sair do trabalho, passar na escola do filho, e, né, sair de casa, passar na escola do filho e ir para o trabalho. Exatamente. E isso gera vários transtornos que a gente está vendo no dia a dia. E ela tem muito a ver exatamente com esse espraiamento, com essa distância entre as locomoções, entre os espaços, entre o espaço de morar, de trabalhar e de lazer. E a cidade ideal, né, eu entendo que ela tem que ser mais compacta, muito mais compacta, que as coisas sejam mais próximas. E para isso a gente precisa ocupar esses espaços vazios nessa grande cidade, né, que a gente vive. E com isso acredito que todos ganham. A qualidade de vida, o transporte diminui, o trânsito, né, o trânsito pesado que a gente tem hoje tende a diminuir. Os custos públicos diminuem bastante, porque eu não preciso mais levar transporte público, coleta de lixo, criar uma escola para um bairro com poucas pessoas. Ou não tem, ou se eu levar vai ser caro para a cidade, e não só, né, que é custo da prefeitura, é custo do poder público, mas ele divide isso a conta com todos. Então a cidade fica cara, tudo fica caro. Então a cidade compacta, ela é a cidade ideal. Maravilhoso, que aula, Abre né? a mente. Abre a mente. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Chiota. Olha, de verdade. E quando a gente fala na sua área de arquiteto, quando a gente fala de legado de construção, o que você ainda gostaria de construir? Ou como que, se tem alguma obra que você visualiza e gostaria de ser lembrado? Tem isso dentro do seu coração? Tem um desejo assim? Chicão, eu vou ser muito sincero com você, eu vou até dar uma de Oscar Niemeyer aqui, que tem um legado maravilhoso, talvez o nosso arquiteto mais importante, que ele fala que a arquitetura não é importante. A vida é importante. Porque eu realmente não tenho esse anseio de ter um marco na cidade que vão lembrar do meu nome como construção. Eu acho que a minha contribuição, e assim, de forma muito modesta mesmo, a minha contribuição é muito mais nesse tipo de discussão, de mostrar as possibilidades que a arquitetura e o urbanismo podem trazer para a sociedade, seja para melhorar a qualidade de vida, porque ele lembrou que tem que ter uma janela iluminada e abrir a cortina, seja num planejamento de uma cidade, de forma que as pessoas vivam melhor, vivam mais, né? Então, acho que... E não quero ser lembrado por isso. Eu quero contribuir e ver que isso, se possivelmente, aconteça, né? E quando isso acontece, quando a gente vê, não só eu como arquiteto, mas vê a cidade entendendo isso, né? As construções pensando nisso, já é uma grande satisfação. Então, algumas construtoras que estão vindo para Campo Grande já estão trazendo um pouco desse pensamento, né, de uma cidade mais compacta, de, como eu falei da gentileza urbana, de um espaço com uma gentileza urbana, com elementos que conectam a cidade, a rua, com o espaço privado. Isso é um ganho a cidade ganha, a região ganha, que a gente vê em várias cidades seculares da Europa, por exemplo, que funcionam super bem, né? Tive a oportunidade de estar em Paris no começo do ano, visitando minha filha lá, e a gente anda na cidade e tudo parece que a gente consegue fazer tudo a pé, e de forma muito fácil, né? E a gente não vê carro, a gente não vê moto. Então a gente não vê moto, a gente não vê carro, vê muita bicicleta, vê muita gente andando a pé. E por que elas andam a pé? Porque a escola está perto, o trabalho está perto, a moradia está perto, a grande praça maravilhosa está perto. Então eles conseguem fazer esse caminhar de uma forma muito saudável, apesar do tempo, né, ser muito frio lá, né, que a gente foi numa época de frio, mas eles conseguem fazer isso de uma forma muito natural, muito perto, e que garante muita qualidade de vida para todos os moradores daquela região, sabe? Então, acho que quando a gente consegue ver algumas coisas, lógico que a gente não compare, nem pretendo achar que Campo Grande vai se tornar uma Paris, mas como exemplo de como algumas soluções de arquitetura e urbanismo, elas podem ser encaixadas, lógico, com a nossa cultura, né, o nosso jeito de construir, o nosso jeito de entender a construção civil, né, e os espaços públicos, elas encaixando nesse nosso entendimento, ela pode, de uma forma até simples, melhorar a qualidade de vida de todo mundo, né? Então, da pessoa com menos condição, da pessoa com mais condição, ela vai poder escolher onde morar. Então, acho que
eu acho que estar falando sobre isso já é um legado, que eu acho, para quem ouviu, entendeu e vai conseguir compartilhar isso de uma forma positiva, para mim já é muito satisfatório, Chicão. Então, tá aqui hoje com vocês, né, falando com o Hugo, falando com o Chigão, falando para todos vocês aqui, já é uma grande satisfação. Já vamos lançar uma hashtag aí, mais tempo com o Chiota. Por favor. Eu fico feliz de ouvir isso e quero até agradecer a oportunidade também da Todimo por esse projeto tão especial como pode construir com a gente, de poder estar junto com você, com o Hugo. Como eu comentei com o Hugo, como eu já tenho esse contato há mais tempo com ele, de ver o amor, o carinho com o que ele faz. E de você não é diferente, Chiota. Obrigado. De ver você falando, a gente sabe que você ama a sua profissão, que o seu intuito é de fato usar a sua profissão para ajudar, para facilitar a vida das pessoas. Isso é muito bonito de ver. Muito obrigado. De coração. A gente está se aproximando do fim, mas antes eu quero que você complete uma frase para mim. Só isso. Construir com propósito é... Essa é difícil. Essa eu vou ter que respirar um pouco. Por favor. Toma uma água. Construir com propósito é... Construir com propósito é a essência da vida, Chicão. Eu acho que quando a gente gera impacto de alguma forma, e aí quando a gente tem propósito, a gente entende que esse impacto vai ser positivo. E é o que a gente precisa pensar. E é positivo para a vida, para a pessoa, para a família. Então, acho que construir com propósito, um propósito positivo, um propósito de coração mesmo, né? E aí você constrói olhando para as pessoas, olhando no olho das pessoas, entendendo como elas pensam o seu ambiente, e aí quando vocês abrem um pouco o zoom e pensa um pouco mais a cidade, esse impacto que está gerando, ela começa a fazer sentido para nós enquanto arquitetos e urbanistas. Então, acho que essa conexão aí do micro e do macro, para mim, sempre foi muito relevante. E acho que imagino que esse é o meu propósito também. Eu tenho certeza que só de te ouvir falar é um propósito nosso, da Todimo também. A gente sabe que quando a gente constrói, né, junto com o cliente, a gente não está só construindo junto com ele. Nós estamos participando de um sonho. Né? Um sonho que muitas vezes levou tempo para se começar a realizar. Às vezes um sonho que pode ser um sonho de uma vida. Né? Então, quando a gente entende tudo isso e a gente toma isso como nosso propósito, a gente consegue dar mais ênfase e contribuir de fato com aquele sonho. Né? Que eu acho que quando a gente traz isso, chega a dar arrepio. Quando a gente traz isso para dentro da nossa loja, da nossa unidade e transmite isso para o nosso cliente, eu acho que é a hora que todo mundo ganha. E é a hora mais importante que a gente tem realmente de sair dali, do nosso local de trabalho. A gente acordou cedo, tá ali, trabalhou e sair dali com aquela sensação de dever cumprida. Hoje eu fiz a minha parte. É isso. Maravilhoso. Bonito demais. Hugo. Muito obrigado. É sempre muito bom estar na sua companhia. Do fundo do meu coração, eu já falei isso para você na primeira vez. Muito obrigado. Chiota, que prazer gigantesco conhecer você. Prazer foi todo meu, cara. Foi uma alegria poder falar. Eu acho que em nome da Todimo, desejo do fundo do coração para os dois muito, muito, muito sucesso sempre. Para você também. De coração, obrigado. Obrigado de verdade por vocês estarem aqui. Inaugurando, né? Pode construir com a gente legal. O primeiro. Então essa é uma celebração muito especial. De coração, muito, muito obrigado. E... Pode sempre contar com a gente, viu? Eu vou contar, com certeza. Aqui. Com certeza. Quando tiver chá, inclusive. Toma aí. Já deve ter esfriado já o chazinho de camomila. Esfriou, mas é gostoso. E a você que está nos ouvindo, nos acompanhando, nos assistindo, está aqui com a gente. Nossa, muito obrigado pelo carinho, pela companhia, pela audiência, e continue aqui, porque com certeza outros profissionais virão para compartilhar de muitas ideias. Afinal, esse é o propósito do Pode Construir com a gente, Todimo, que é de reunir nomes que fazem a diferença no segmento para conversar sobre arquitetura, urbanismo, planejamento, execução e principalmente inovação. Meninos, mais uma vez, muito obrigado de coração e até uma próxima.
Tamo Até junto. mais. Até logo. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.